Legal. Nós vimos que no final do século XVII tivemos a descoberta do ouro pelos paulistas, pelos bandeirantes na região das Minas Gerais, e ao longo do século XVIII nós teremos a descoberta de novas jazidas. E aí nós vimos que o gráfico da mineração é até uma primeira metade do século XVIII atingindo seu momento auge, segunda metade do século XVIII já atingindo seu momento de crise e até mesmo de decadência. Então não podemos esquecer daquele gráfico, né, em que eu tenho a descoberta no final do século anterior, né, do século XVII, mas ao entrar no século XVIII, novas jazidas foram sendo descobertas. Novas jazidas em grande quantidade de ouro, atraindo muitas pessoas para a região mineradora, causando todo um processo colonizador daquela região das Minas Gerais e, posteriormente, Goiás e Mato Grosso. Né? Cidade de Goiás, Goiás Velho, cidade de Goiás, antiga capital de Goiás, e Cuiabá. Mas é importante percebermos que a partir da segunda metade do século XVIII há um processo de declínio da produção aurífera, e isso também impacta a sociedade mineradora e será fundamental para entendermos a transição do século XVIII para o século XIX, inclusive a própria Inconfidência Mineira, já num contexto de emancipação nacional, de crise do sistema colonial, que é um assunto que trabalharemos mais tarde. Importante percebermos que na primeira metade do século XVIII, você tem um processo de crescimento da produção aurífera. O momento auge é década de 50, década de 60. Então você tem um crescimento da produção aurífera ao longo da primeira metade do século XVIII. Ao entrarmos na segunda metade do século XVIII, a partir da década de 60, década de 70, década de 80, há um processo de declínio da produção aurífera. O declínio da produção aurífera, ela impacta toda a economia mineradora, porque o ouro é o carro-chefe da economia. A produção aurífera em crise acaba por atingir outras atividades econômicas também na região das Minas Gerais, que entram no processo de declínio. Outras atividades começam um processo de crescimento, em substituição às antigas atividades. Então, por exemplo, a produção agrícola, que sempre existiu na região das Minas, ela tende a crescer no momento de declínio da produção mineradora. Pessoas que se dedicavam à mineração ao ouro passam a se dedicar a atividades pastoris, criação de gado, produção agrícola e outras atividades. Então, essa dinâmica econômica do século XVIII, da primeira e da segunda metade do século XVIII, precisa ser entendida da seguinte maneira: descoberta do ouro, final do XVII, início do XVIII, processo de crescimento da produção aurífera. Nós vimos que houve uma grande atração populacional e uma dinamização da economia local, estimulando inclusive a atividade comercial da região das Minas com outras regiões coloniais, intensificação do tráfico negreiro através do Porto do Rio de Janeiro, e milhares, centenas de milhares de escravos serão levados para Minas Gerais, e inclusive produtos manufaturados vindo da Europa entrando pelo Rio de Janeiro. Na segunda metade do século XVIII, à medida que você tem o declínio da produção aurífera, afeta outras atividades. Outras atividades tenderão a surgir. Então há toda uma nova dinâmica na região na segunda metade do século XVIII, que nós vamos destacar na aula de hoje. Nós vimos na aula passada que no momento em que houve a descoberta do ouro, nós temos o aumento da presença do Estado português. Nós temos a presença do Estado português, nós estudamos isso. O Estado português está ali com o objetivo de manter a ordem, estabelecer uma ordem, administrar toda a região e fiscalizar, principalmente a atividade aurífera. Por isso que nós estudamos que um dos principais órgãos administrativos portugueses da região das Minas é a Intendência das Minas. O intendente, um funcionário real, um funcionário do Estado português enviado de Portugal pelo Estado português para assumir essa função de fiscalização e administração, distribuição das datas, a cobrança e a fiscalismo sobre a cobrança dos impostos, a questão do quinto. E aí nós estudamos a questão dos impostos. Nós vimos que o primeiro imposto introduzido na região foi o quinto, 20% do todo extraído pertence ao Estado português.
sobre o ouro extraído que o Estado português consegue cobrar, taxar. Muito do ouro que é extraído da região, nós vimos, por contrabando, sai da região das minas sem pagar os impostos. Essa é a grande preocupação de Portugal no momento em que introduziu as chamadas casas de fundição. Qual era o objetivo das casas de fundição? Fiscalizar a cobrança do quinto. No momento em que as casas de fundição foram oficialmente introduzidas, a primeira tentativa em 1719, hoje nós vamos ver que causou um momento de insatisfação, chamada Revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos, retardou-se a sua introdução e oficialmente só introduzida a partir de 1725. Qual era o objetivo das casas de fundição? A partir de 1725, a introdução das casas de fundição, todo o ouro extraído deve ser levado para a casa de fundição, que fica na intendência. Lá esse ouro é derretido, os 20% que cabe ao Estado português é retirado, o restante é transformado numa barra, recebe um carimbo real. Este ouro está legalizado, pois o imposto foi pago. Então ele pode circular pela colônia, pelo território colonial. Se eu for pego por uma autoridade do Estado português com uma barrinha, eu posso ir tranquilamente embora, porque é uma prova de que o imposto foi pago. Se eu for pego com ouro em pó ou em pepita, é um claro sinal que esse ouro não passou pelas casas de fundição. Portanto, os impostos não foram pagos. O quinto não foi pago. O ouro é apreendido, a pessoa ela é presa, pode ser julgada, condenada, até mesmo extraditada da colônia, né, sofrendo degredo, por exemplo, para a África. Aí vai depender da situação em que você tem ali um determinado caso. Mas é uma forma de você estabelecer o fiscalismo sobre a cobrança do quinto, dos 20%, correto? Nós vimos que, em um certo momento, Portugal introduziu a captação. A captação, o imposto per capita, ou seja, por cabeça, por indivíduo. Todos que trabalham em minas, trabalhadores livres ou escravos, têm que pagar um imposto per capita, um imposto por indivíduo à coroa portuguesa. Então, neste momento, o imposto não recai apenas sobre a extração da mineração, mas sobre os indivíduos, sobre os trabalhadores livres ou escravocratas. Se eu, Edgar, tenho 10 escravos, pagarei imposto pelos 10, pelos 100, pelos 200 escravos que eu venha a ter. Seja ele escravo, seja ele trabalhador livre. E isso estende-se também a outras atividades econômicas, não apenas a mineração. Então, a partir deste momento, você não tem mais a utilização das casas de fundição, porque o imposto não recai só sobre a extração do ouro, recai sobre o trabalhador livre ou escravo. Então, a partir desse momento, não há mais a necessidade de você andar pela colônia com o ouro em barra. Você pode circular com ouro em pó ou em pepita, porque acredita-se que o imposto do trabalhador que retirou aquele produto já foi pago. Portugal acha que errou com isso, pois passados alguns anos, a arrecadação dos impostos caiu. Como a arrecadação dos impostos caiu e recaiu sobre um grande número de pessoas, há um grande nível de insatisfação também dentro da colônia. Por isso o Estado português resolve voltar com o quinto, através da finta. Só que a finta nós estudamos que é um imposto fixo por região. É um imposto fixo por região. Nós vimos que cada região aurífera pagará 100 arrobas, mais ou menos 1.500 quilos de ouro. Cada região aurífera, então as regiões auríferas são divididas em áreas, cada uma dessas áreas deve pagar a finta, um imposto fixo de 100 arrobas, de 1.500 quilos anuais. É retomada a cobrança do quinto. Novamente recai o imposto sobre a mineração. Todo minerador, todo ouro extraído deve-se pagar os 20%. Então as casas de fundição voltam novamente a funcionar. Então, novamente, proíbe-se a circulação do ouro em pedra ou em pepita pela colônia. Só pode circular o ouro em barra, para que se mostre que foi pago o quinto. E cada região tendo que, por ano, no mínimo, entregar ao Estado português 100 arrobas, 1.500 quilos, mais ou menos, anuais, por ano, ao Estado português. O que era muito comum acontecer, os anos iam se passando, algumas regiões não pagavam a finta, não pagavam as 100 arrobas,
porque diziam que a produção aurífera estava caindo, então as fintas começam a se acumular. Qual é o momento histórico que nós estamos? Entrando nas décadas de 60 e 70. Então, a partir das décadas de 50, 60 e 70, eu tenho a finta, eu tenho esse imposto fixo por região. Só que a produção aurífera, ela está caindo. Como o ouro não é um produto renovável e há um esgotamento das minas, a produção aurífera realmente ela está caindo. Como há uma queda da produção aurífera, regiões auríferas não conseguem cumprir a finta, não conseguem pagar as 100 arrobas, os 1.500 quilos anuais. Então eles passam a se endividar. Esse ano, ao invés de pagar 1.500, paguei 1.000, estou devendo 500. No próximo ano, tem que pagar os outros 1.500, mais os 500 que deixaram de ser pagos. Então estou devendo 2.000. E por aí não para de aumentar a dívida dessas regiões com o Estado português. Começa a se acumular a finta. O imposto não está sendo pago em plenitude, completo, como um todo. Por isso, o Marquês de Pombal, que é um assunto que trabalharemos numa próxima aula, em outras aulas, né, o secretário do rei Dom José, ele implanta a derrama. A implantação da derrama é, para o Estado português, a forma encontrada de cobrar as fintas atrasadas. Então, segundo o Estado português, com o passar dos anos, à medida que as fintas não estão sendo pagas e elas estão se acumulando, o Estado português decreta a derrama, que é uma devassa fiscal nas regiões auríferas. Vamos ver o que cada região está devendo ao Estado português. E nesse momento as dívidas devem ser pagas, ou em ouro, ou até mesmo em propriedades. Portanto, a derrama é uma forma de se cobrar as fintas atrasadas. Ou seja, é o momento que Portugal estrangula ainda mais a região aurífera, principalmente as regiões que estão endividadas. As regiões que não estão pagando ouro muitas vezes, porque realmente a produção ela está em queda, aumentando ainda mais a situação de tensão entre os mineradores, entre as áreas mineradoras e o Estado português. Por isso que a derrama ela não era decretada todos os anos, pois sabe-se que no momento que ela é decretada, no momento em que as fintas atrasadas devem ser pagas, e se você não pagar, você pode perder suas propriedades, é um momento de profunda insatisfação. Insatisfação essa que nós vamos estudar na Inconfidência Mineira. Não nos esqueçamos que o pontapé inicial para a Inconfidência Mineira é Barbacena indo para Minas para implantar a derrama e cobrar os impostos que estavam atrasados. Muitos mineradores sem condições de pagar os impostos, não querendo pagar os impostos e ainda correndo o risco de perder suas propriedades. E aí estudaremos como principal, uma das principais causas, junto com a crise do colonialismo, para explicarmos a Inconfidência Mineira. Legal? Um assunto importante que a gente consegue fazer um gancho com sociedade mineradora de uma maneira mais contextualizada. É aqui, por exemplo, que você consegue entender dois conflitos muito pedidos em exercícios, que são a Guerra dos Emboabas, 1707-1709, e a Revolta de Vila Rica ou de Felipe dos Santos. Está dentro desse contexto que nós acabamos de estudar. Exemplo, a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, entre 1707, portanto, início da descoberta do ouro em Minas, e 1709. A Guerra dos Emboabas foi um conflito entre os paulistas, descobridores do ouro, né? Portanto, os bandeirantes, que acreditavam, ou pelo menos tinha promessa do Estado português, pelo fato deles terem sido os descobridores desse ouro, eles passaram a ter privilégios na extração. Só que o que se percebe? Estudamos isso nas aulas anteriores. Assim que corre notícia, colônia fora, que os paulistas descobriram ricas jazidas de ouro, onde hoje é Minas Gerais, isso atraiu um grande número de pessoas para esta região. Essas pessoas que estão chegando na região, que os bandeirantes paulistas chamam de emboabas, estão ocupando espaço que paulistas acreditam ser do seu. Não nos esqueçamos que esses paulistas muitas vezes se intimidavam com os emboabas na compra, por exemplo, de produtos comerciais, de produtos alimentícios. Nós já trabalhamos isso. Num certo momento tenho muito ouro, mas não tenho o alimento. O alimento que chega em Minas, ele é vendido a altíssimos preços. Muitos paulistas estão se endividando com esses emboabas
que naquele momento controlam praticamente a atividade comercial na região. Então são inúmeras as insatisfações dos bandeirantes paulistas, descobridores do ouro, que querem a exclusividade, querem ter o direito de apenas eles explorarem, percebendo um aumento de pessoas vindas de outras regiões que eles paulistas chamam de emboabas, pessoas essas que estão ocupando regiões auríferas que os paulistas querem defender para si, e a questão comercial, o endividamento de muitos paulistas com comerciantes emboabas. Isso faz com que haja um conflito, ocorra um conflito entre os bandeirantes e os emboabas, apelido dado pelos paulistas aos luso-brasileiros vindos principalmente da região do Nordeste brasileiro, do Rio de Janeiro, inclusive portugueses de Portugal, da Europa. É a Guerra dos Emboabas, 1707 e 1709, entre paulistas, entre os bandeirantes e os emboabas. Esses emboabas são pessoas vindas de outras regiões da colônia. De outras regiões da colônia, principalmente do atual Nordeste e inclusive de Portugal. Ou seja, não são pessoas vindas de São Paulo, não são paulistas. O choque de conflito entre eles, entre 1707 e 9, gera a chamada Guerra dos Emboabas, com vitória dos emboabas. A vitória dos emboabas sobre os paulistas, o fato histórico mais clássico é o Capão da Traição, onde teria havido um enfrentamento entre paulistas e emboabas. Os emboabas teriam dado aos paulistas o direito de entregar as suas armas e saírem dali preservando a sua vida, e teriam sido atacados pelos emboabas, chama Capão da Traição. É um dos vários enfrentamentos armados entre paulistas e emboabas. A vitória dos emboabas causa a expulsão dos paulistas da região das Minas Gerais, que darão continuidade à procura por novas jazidas em outras regiões, encontrando ouro em Cuiabá, Mato Grosso, encontrando ouro em Goiás. Então, estendendo as áreas auríferas para além daquilo que futuramente chamamos de Minas Gerais. Outro conflito que podemos encaixar nesse contexto está aqui, nessa explicação. Assim que se descobriu o ouro, começou a exploração aurífera, Portugal introduziu o quinto. O medo de Portugal, a percepção de Portugal é que grande parte do ouro está saindo das minas, indo para outras áreas colonizadoras, e inclusive para Portugal, sem pagar os impostos. Por isso nós trabalhamos na aula passada que inclusive as ordens religiosas acusadas de fazer esse tráfico ilegal foram proibidas de se estabelecer num primeiro momento na região mineradora. Depois eles vão se estabelecer com muita força. Não se esqueçam da presença da religiosidade nessa região e do grande número de igrejas que nós temos. Mas num primeiro momento o Estado português olhou para as ordens religiosas como sendo uma ameaça, inclusive a produção aurífera e o pagamento dos impostos. Eles também contrabandeando esse ouro. Por isso que o Estado português resolve introduzir as chamadas casas de fundição, fiscalizar o ouro, obrigar o minerador a pagar os 20%, coisa que o minerador não quer. Não quer o momento da presença do Estado, não quer o momento do fiscalismo. E isso gerará uma grande insatisfação. É a chamada revolta de Vila Rica ou de Felipe dos Santos. O ano é 1720. Então nós temos a chamada revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos. O que foi a revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos no ano de 1720? Um antecedente importante. Em 1719, ou seja, anterior aqui a 1720, há uma tentativa do Estado português, através do Conde de Assumar, há uma tentativa de introduzir as casas de fundição. Que eu acabei de explicar para vocês. De introduzir as casas de fundição para fiscalizar a cobrança do quinto, cobrar os 20%. É uma tentativa em 1719. Por que ficou no campo da tentativa? Porque gerou uma profunda insatisfação
de vários mineradores, já mais de 10, 15, 20 anos estabelecidos na área, e não querendo pagar esses 20%, não querendo pagar o quinto, não querendo o aumento do fiscalismo do Estado português sobre suas atividades auríferas. Haverá um conflito. Deste conflito, o Conde de Açumar inicia um forte processo repressivo, onde várias lideranças são presas, mas a sua principal, não a única, uma das principais lideranças, Felipe dos Santos, é preso, é julgado, é condenado e é executado, né, no garrote vil, e tem seu corpo esquartejado. Ou seja, o Estado português reprime e demonstra um nível de repressão alto, principalmente em relação ao Felipe dos Santos, um dos símbolos dos líderes desse movimento. Um dos maiores crimes que Felipe dos Santos é acusado foi um ataque que eles fizeram à intendência das minas, por terem botado fogo na intendência das minas. Ou seja, eles atentaram contra o poder do Estado português. Felipe dos Santos é preso, julgado, condenado, sentenciado e executado de maneira extremamente violenta, passando para o resto a ideia de um exemplo de que o Estado português não admite nenhum tipo de reação à sua autoridade na região. Estamos no início ainda do processo minerador e o Estado português cada vez aumentando mais a sua presença. Detalhe: Portugal coíbe o contrabando através de um forte fiscalismo, mas o contrabando é a regra, não a exceção. Nunca nos esqueçamos disso. Correto, galera? Então, rapidamente, a gente passou aí um olhar rápido sobre esse período da mineração, a questão dos impostos e esses dois conflitos. Mais tarde, ao voltarmos à mineração às Minas Gerais, falaremos da Inconfidência Mineira. Legal?